Salve, salve, patriotas. Amigos, abacate ou melancia? Eis a questão, né? Não é sorvete, não é suco, não é a fruta, nem nada. Apesar de que, como fruta, eu prefiro a melancia. Fruta, mas infelizmente nesse caso não é suco, não é fruta e nem sorvete. É como as Forças Armadas estão sendo chamadas e como já foram chamadas. Os mais novos talvez não saibam, né? Nem não se lembram, não saibam, mas o Exército Brasileiro, os militares do Exército, até a década de 80, era chamado de abacate do governo. Quem se lembra disso daí? Hein? Abacate do governo. Os soldados, né, os militares do Exército eram chamados de abacate do governo até a década de 80. Por quê? Primeiro porque a farda do Exército era verde, aquele verde escuro, verde abacate, né? E abacate é tanto a casca como dentro, é todo verde, né? Tá aí a foto aí, para quem não lembra como é o abacate, tá aí, ó, o abacate é todo verde. E por que eles eram chamados de abacate do governo? Porque em 1964, os militares assumiram o governo, certo? Impedindo que o comunismo avançasse no Brasil. Os militares atendendo um pedido, um apelo da população, da imprensa, da igreja, dos políticos, assumiram o governo de 64 até o começo de 85, impedindo dessa forma que o Brasil se tornasse um país comunista, impedindo que o comunismo avançasse no Brasil. Eles atenderam a esse apelo, a esse apoio, esse pedido da população, certo? E, com isso, uma parcela da população ficava chamando os militares de abacate do governo, porque era tudo verde, né? E faziam parte do governo. Bem diferente, infelizmente, de agora, que em 2023, os militares do Exército passaram a ser chamados de melancia. Por que melancia? Porque melancia é verde por fora, como o uniforme do Exército, porém vermelho por dentro, que é a cor do comunismo, da esquerda, né? Por que isso? Porque uma grande parte da população acha que as Forças Armadas, principalmente o Exército, não atendeu o pedido, o apelo que eles estavam fazendo e deixou, assim, a população, o país e a Constituição na mão, né? Não atendendo esse pedido, esse apelo da população e deixando, assim, o Brasil, o país, na mão da esquerda, na mão do comunismo, né? Um viés aí bem à esquerda e que há realmente a possibilidade de um país, no futuro, se tornar um país comunista. Essa é a fala, o pensamento de uma grande parcela da população que, por isso, passou a chamar os militares do Exército de melancia. Não todos, é claro, porque todo mundo sabe que a tropa, a grande massa, né, das Forças Armadas, do Exército, é composta pela tropa, pelos subordinados, né, que recebem ordens, mas principalmente os comandantes, que naquela época não tomaram uma atitude, não fizeram o que a população estava pedindo. Então essa grande parcela da população passou a chamar esses militares de melancia por serem verde por fora, por causa da farda, porém são vermelhos por dentro, querendo dizer que esses comandantes, esses militares que estão aí, seriam favoráveis à esquerda, ao comunismo, né? Teriam traído a população, teria traído o país, a Constituição. Esse é o pensamento de uma grande parte da população e, por isso, estão chamando agora os militares do Exército de melancia, o que é lamentável, né, pela história do nosso Exército, pela história das nossas Forças Armadas. Nosso Exército, que, como eu disse, em 64, defendeu e salvou o país de se tornar um país comunista, que foi com os seus pracinhas, né, lá para a Itália, lá
lutar na Segunda Guerra Mundial e venceu, né, a Segunda Guerra Mundial. O Brasil participou e venceu a Segunda Guerra Mundial e, infelizmente, agora está sendo chamado por uma grande parcela da população de um exército de melancia, o que é muito triste, o que é muito lamentável, né? Mas, infelizmente, a população acha assim, né? A população acha isso. Fazer o quê, né? Eles têm, né, os seus motivos, né, para pensar dessa forma, para falar isso, né? É uma pena que uma instituição tão séria, tão honrada, que tinha tanto prestígio na população, tenha perdido praticamente, no mínimo, 90% desse prestígio que tinha antes, né? Mas eu tenho certeza que isso tudo vai mudar e voltaremos a não achar mais que o nosso exército é um exército de melancia. Mas, infelizmente, essa é a verdade no momento do nosso exército. Em 64, de 64 até o começo da década, até a década de 80, os militares eram chamados de abacate, porque eram todos verdes, né? Tanto por fora como por dentro, abacate do governo. E agora, infelizmente, são chamados de melancia, porque são verdes por fora, porém vermelho por dentro. Isso é o que uma grande parcela da população pensa e fala, né? E chama e cita, né, as Forças Armadas sempre falando isso. Infelizmente, é lamentável. Mas muito obrigado, pessoal, pela presença de todos vocês. Não se esqueça de estar ativando o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Nos ajude na nossa meta aí dos 10K, a meta dos 10 mil inscritos. E até o próximo vídeo.